eu sou a professora Letícia e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula sobre teoria dos conjuntos. A aula de hoje a gente vai falar sobre as noções básicas do conjunto, relações de pertinência, elementos, representações. Então, primeiro, o que é um conjunto? Um conjunto é um agrupamento de elementos que possuem alguma propriedade em comum. Esses elementos, eles podem ser figuras, letras, palavras, números. E essa propriedade é o critério ou a característica que a gente utilizou para separá-los em conjunto. Os conjuntos são indicados por letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, toda vez que a gente quer nomear um conjunto ou escrever o conjunto, representá-lo, a gente vai utilizar a letra maiúscula do nosso alfabeto para poder indicá-lo. Existem 3 maneiras de representar um conjunto. E aqui eu separei 3 conjuntos para a gente utilizar nessa parte de representação e ver a representação de cada um deles. O primeiro conjunto utilizado é o conjunto A, que é formado pelos estados da região centro-oeste. O segundo conjunto vai ser o conjunto B, que é formado pelos números naturais entre 1 e 10. E o terceiro conjunto é o conjunto C, formado pelos números naturais ímpares. Então tá. A primeira forma de representação de um conjunto é a forma tabular, ou também conhecida como forma por extensão. Nessa forma, a gente precisa abrir as chaves e colocar todos os elementos listados dentro dessas chaves, ou uma boa parte desses elementos listados. Então, vamos lá. Pela forma tabular, o nosso conjunto A é escrito dessa seguinte maneira. A igual, abre chaves, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, fecha chaves. Entre os elementos, a gente faz a separação por vírgulas ou por ponto e vírgula. O conjunto B, formado por números naturais entre 1 e 10. Então, a gente vai escrever da seguinte forma. B é igual, abre chaves, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fecha chaves. E o conjunto C é formado pelos números naturais ímpares. Então, C é igual, abre chaves, 1, 3, 5, 7, 9. E aqui a gente não consegue escrever todos, porque sempre vai ter um outro número ímpar que é maior. Então, ali teria 11, 13, 15 e assim por diante. Como a gente não consegue escrever todos os elementos do nosso conjunto, a gente coloca as reticências e fecha as chaves. Então, vamos lá. Presta atenção. Nesse conjunto A, a gente tem 4 elementos. Nesses 4 elementos, a gente consegue determinar quais e quantos são. Então, esse conjunto é classificado como um conjunto finito. O conjunto B possui 8 elementos. E aqui a gente também consegue determinar quais e quantos são os meus elementos. Então, ele também é classificado como finito. Já o conjunto C, ele tem infinitos elementos. Eu não consigo determinar qual que é o maior número natural ímpar. Eu consigo escrever uma boa parte dos elementos, mas eu nunca vou conseguir representar todas. Então, como a gente não consegue determinar quantos são os elementos, esse conjunto é classificado como infinito. Vamos lá. A segunda forma de representar os meus conjuntos é por propriedade. E aqui a gente também vai colocar entre chaves, e entre as chaves eu vou colocar qual foi o critério, qual foi a propriedade utilizada para aquele conjunto. Então, por exemplo, o conjunto A é igual, abre chaves, é igual ao elementos X de tal maneira. Essa nossa barra vertical representa tal que. Então, aqui, a gente está falando que o conjunto A é formado por elemento X, tal que
o elemento X é um estado da região do Centro-Oeste. Tal que, de tal maneira. Então, aqui eu estou falando que o conjunto A é formado por elementos X, e esses elementos são estados da região Centro-Oeste. O conjunto B é igual, abre chaves, ao X, tal que o X pertence aos naturais e X é maior que 1 e menor que 10. O X está entre 1 e 10, sem ser 1 e 10. Quais são esses números? Todos esses números já listados anteriormente como conjunto B. Já o conjunto C é o elemento X, tal que X é um número natural ímpar. Então, dessa maneira, a gente representa ele por propriedade. A terceira e a última forma de representar os nossos conjuntos é por diagrama de Venn. O diagrama de Venn, geralmente, a gente utiliza circunferências e formas ovais para poder representar o nosso conjunto, e dentro dessas formas a gente coloca todos os elementos que compõem o nosso conjunto, todos ou alguns elementos que compõem o nosso conjunto. E na parte de fora a gente escreve a letrinha que indica esse conjunto. Então aqui eu selecionei o conjunto B. Então fiz a nossa forma aqui oval, escrevi todos os elementos do conjunto B, como é um conjunto finito eu consigo escrever todos, e coloquei o nomezinho dele aqui fora. É importante a gente falar que cada elemento só pode ser escrito uma única vez em um conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto formado pelas notas dos meus alunos, então, esse conjunto, vou chamar de conjunto D, digamos que a Letícia tenha tirado 7, a Flora tenha tirado 8, o outro aluno tenha tirado 8, e um outro aluno 9, e um outro 10. Esses dois elementos, eles são iguais. E a gente não escreve conjuntos com elementos iguais. Então, essa maneira não está correta de representar. O nosso conjunto D, que é o conjunto das notas dos meus alunos, é 7, 8, 9, 10. Então, cada elemento em um conjunto, a gente vai representar apenas uma vez. Escrever ele apenas uma única vez. Tudo bem? Então, vamos passar para a parte de relação de pertinência. O pertence. Vamos observar esse conjunto. O conjunto F é formado pelos números 3, 4 e 5. Essa forma que a gente representou aqui é a forma tabular. A gente pode representá-lo também pelo diagrama de Venn. Então, aqui, ó, 3, 4, 5 e o Fzinho aqui do lado de fora. Então, vamos lá. Vou colocar aqui outros números aqui do lado de fora que não estão no meu conjunto. Quando um elemento faz parte do nosso conjunto, a gente utiliza o símbolo de pertence, que é esse Ezinho aqui. Caso ele não faça parte do nosso conjunto, a gente usa o símbolo de não pertence, que é a mesma coisa do símbolo de pertence cortado. Então, vamos ver aqui. O 3, ele pertence ao conjunto F. O 4 também pertence ao conjunto F. O 5 pertence ao conjunto F. Já o 6 não pertence ao conjunto F. É importante a gente reforçar aqui que quando a gente fala sobre o pertence, sobre essa relação de pertinência, é sempre entre elemento e conjunto. Nunca vai ser entre elemento e elemento e nunca vai ser entre conjunto e conjunto. A relação de pertence é sempre de um elemento para um conjunto. Então, a gente sempre vai falar que um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Ok? Então, vamos lá. A gente também precisa falar
sobre um outro tópico, que é o tópico de igualdade entre conjuntos. Para que dois conjuntos sejam iguais, eles precisam ter os mesmos elementos. Nenhum elemento a mais e nenhum elemento a menos. Então, quando eu falo que um conjunto A é igual ao B, é porque todos os elementos do conjunto A estão em B e todos os elementos do conjunto B estão em A. Ninguém tem algum elemento sobrando por aí. Então, vamos comparar esses conjuntos que a gente tem aqui. O conjunto A aqui é 1, 2, 3, 4. E o conjunto B é 4, 2, 3, 1. O conjunto C é 2 e 4. Vamos comparar o conjunto A e o conjunto B. O elemento 1 do A está aqui, também está no B. O 2 está no A e está no B. O 3 está no A e está no B. E o 4 está no A e está no B. Não tem nenhum elemento no A que não está no B. E não tem nenhum elemento do B que não está no A. Todos do A estão em B e todos do B estão em A. Então, a gente pode falar que o A é igual ao B ou o B é igual ao A. Já o C, o 2 está no C e o 4 também. Todos os elementos do C estão em A, mas nem todos os elementos do A estão em C. Tem algumas coisas no A que estão sobrando. Tem alguns elementos que estão sobrando. Então, os dois conjuntos, eles não são iguais. O C é diferente de A. E pelo fato do A ser igual ao B, eu também posso falar que o C é diferente de B. Tem alguns elementos. Agora, a gente vai passar para as partes de tipos de conjunto. O primeiro conjunto que a gente precisa falar é um conjunto unitário. O conjunto unitário é aquele conjunto que possui apenas um elemento. Como, por exemplo, o conjunto de estados da região centro-oeste, que o nome começa com a letra D. Vamos dar o nome desse nosso conjunto de conjunto L. Então, o conjunto L, Goiás não começa com a letra D, Mato Grosso do Sul não começa, Mato Grosso também não, e o Distrito Federal começa. Então, a gente só tem um único estado, um único elemento para o nosso conjunto L. Então, esse conjunto é classificado como conjunto unitário. Um outro tipo de conjunto é o conjunto vazio. Esse conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. E na hora que a gente vai representar esse nosso conjunto, a gente pode escrever apenas de duas formas. Ou a gente abre as chaves e dentro das chaves a gente não coloca nada, para representar que dentro das minhas chaves não tem nenhum elemento, ou a gente utiliza esse símbolo de vazio. Nunca podemos utilizar assim, o conjunto A, abre chaves e coloca o símbolo do vazio dentro. Porque aqui a gente está colocando que o nosso conjunto A tem um elemento, e o elemento é o símbolo do conjunto vazio. Então, isso aqui é incorreto. A gente não pode utilizar dessa maneira. Ou a gente escreve dessa forma, ou dessa. Então, vamos ver aqui um exemplo. Conjunto de estados da região centro-oeste, que o nome começa com a letra V. Então, vamos lá, vamos utilizar esse conjunto como sendo o conjunto T. Goiás não começa com V, Mato Grosso do Sul também não, Mato Grosso também não e Distrito Federal também não. Então, esse meu conjunto T não tem nenhum elemento. Ou eu represento dessa maneira, ou eu represento dessa maneira. Então, vamos lá. O último tópico da aula de hoje é sobre a relação de inclusão. Nós temos conjuntos que são maiores que os outros. E um conjunto pode meio que englobar todos os elementos do outro. Ok? E aí, nesse caso, a gente usa a relação de inclusão. A gente vai utilizar as palavras, a gente vai utilizar as linguagens de está contido, não está contido, contém e não contém.
Então, vamos lá. Vamos observar esses conjuntos aqui. O conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Vou representar pela forma do diagrama de Venn para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, vamos aqui. O conjunto A, a gente tem 3, 7. Deixa eu fazer de uma outra maneira aqui. 3, 7, 5 e 9. Dentro desse conjunto A, a gente pode ver bem aqui que a gente tem o conjunto B. E esse conjunto B, ele está totalmente dentro do A. O A engloba, o A abraça todo o meu conjunto B. A gente fala que o B está contido em A. Esse símbolozinho com esse Czinho assim, significa estar contido. Agora, vamos ver o C. A gente tem um aqui e a gente tem esse conjunto C. Existe um elemento no C que está fora do A. Então, o A não conseguiu conter todo o C. Então, a gente fala que o C não está contido em A. O C não está contido em A. Mas repara, por enquanto, nessa primeira parte, a gente comparou um conjunto menor com um conjunto maior. E se a gente quiser comparar um conjunto maior com um menor? O B, ele não contém o A todo. O A não está contido em B. Certo? Por quê? Porque tem alguns elementos que estão fora. Mas a gente pode falar que o maior contém o menor. Então, nesse caso aqui, a gente pode falar que o A contém B, porque o A é maior e todos os do B estão dentro do A. O A contém B. Já no caso que a gente compara o A com o C, a gente fala não contém, porque tem elemento do C que não está em A. O A não conseguiu conter tudo. Então, quando todos os elementos do conjunto B também estão no conjunto A, dizemos que B está contido em A e a gente utiliza o símbolo Czinho. Caso o elemento do conjunto B não esteja no conjunto A, dizemos que B não está contido em A, utilizando o símbolo do C com traço, do contido com traço. Então, vamos lá para uma parte importante. Essa relação do está contido, contém, é uma relação de inclusão. E essa relação de inclusão, ela é entre conjunto e conjunto. Relação entre elemento e conjunto, como a gente viu anteriormente, é a relação de pertence. Quando eu estou comparando dois conjuntos, a gente tem uma relação chamada de relação de inclusão. Agora que a gente já viu toda a parte teórica da nossa aula, a gente pode ir para a hora prática. Então, vamos fazendo juntos nossos exercícios. Eu aconselho a vocês a lerem o exercício, pausar, tentar responder e vir no vídeo, continuar vendo o vídeo para poder pegar a resposta, a resolução. Então, vamos lá. Questão 1. Observe os conjuntos abaixo. Conjunto X é composto pelos elementos 1, 4 e 6. O conjunto Y é composto pelos elementos 2, 4 e 5. Usando os símbolos pertence e não pertence, relacione corretamente os elementos aos conjuntos. Agora, vocês pausam o vídeo, respondam e depois despausam para poder ver a resolução. Vamos lá. O elemento 4, ele pertence ao X? Pertence. O elemento 2 pertence ao Y? Sim.
O elemento 1 pertence ao y? Não. Ele pertence ao x e não pertence ao y. O elemento 1 pertence ao x. O elemento 5 não pertence ao x, ele pertence ao conjunto y. O elemento 6 pertence ao conjunto x. E o elemento 6 não pertence ao conjunto y. O elemento 3 não pertence ao y e também não pertence ao x. Então, vamos para a questão 2. Considere os conjuntos abaixo. Conjunto A, 1 e 2. Conjunto B, 1, 2, 3 e 4. Conjunto C, 5 e 6. Com base nos conjuntos acima, relacione corretamente utilizando os símbolos contido, está contido, não está contido, contém e não contém. Então, vamos lá. O A e o B. Vamos fazer o diagrama de Venn para ser mais fácil da gente comparar? Então, o conjunto A, ele tem o 1 e o 2. O conjunto B, ele tem o 1, o 2, o 3 e o 4. E o conjunto C não tem nenhum desses. Ele é composto pelo 5 e pelo 6. Olhando aqui, o A está contido em B. Todos os elementos do A estão dentro do B. O B contém o A, porque ele é maior, né? O A está totalmente dentro do B. O B contém o A. O C não está contido no B. O A não está contido no C. E o C também não está contido em A. Agora vamos para a nossa questão 3. Represente das 3 maneiras, forma tabular, por propriedade e por diagrama de Venn, os conjuntos compostos pelos dias da semana e o conjunto composto pelas estações do ano. Então, aqui a gente quer representar o conjunto composto pelos dias da semana e o conjunto composto pelas estações do ano. O dos dias da semana eu vou chamar de D. Então, vamos separar aqui em 2 partes. Então, vamos lá. O conjunto D na forma tabular, eu vou abrir as chaves e vou escrever segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O conjunto D na forma de propriedade. Ele tem um elemento x, tal que esse x é um dia da semana. E por diagrama de Venn, conjunto D, vamos fazer aqui nossa circunferência, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora vamos para o conjunto E de estações do ano. Verão, primavera, outono e inverno. Essa primeira maneira que eu fiz aqui é a forma tabular. A segunda maneira é por propriedade. Então, a gente vai abrir as chaves e vai escrever que é x, tal que x é uma estação do ano. E a gente vai fazer pelo diagrama de Venn, faz assim, nossa circunferência e escreve verão, primavera, outono
e inverno. Vamos trocar essa primavera aqui que ela ficou um pouco feia. Vamos lá. Primavera. Então tá. Agora a gente vai para a nossa quarta e última questão. Considere os conjuntos abaixo. A igual a 2, 4, 6 e 8. B igual a 8, 6, 2 e 4. C igual a 2, 4 e 6. Os conjuntos A e B são iguais? Justifique sua resposta. Sim. Se vocês repararem, todos os elementos de A, ó, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8. Porque todos os elementos de A estão em B e todos os elementos de B estão em A. Porque todos os elementos de A estão em B e de B estão em A. E o conjunto C é igual ao conjunto A? Por quê? Por mais que todo o conjunto C esteja dentro do conjunto A, por mais que todos os elementos do conjunto C estão em A, nem todos os elementos do A estão em C. Então, os dois não são iguais. Então, eles não são iguais, porque nem todos os elementos de A estão em C. E o que é necessário para que dois conjuntos sejam considerados iguais? Ter todos os elementos iguais. Bom, chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Espero que todo mundo tenha entendido. Até uma próxima aula. Tchau, tchau!